Olá, Deus os abençoe. Sou Marlon Hernandes da Guatemala e hoje quero falar com vocês sobre um assunto que é muito importante para todos nós que estamos servindo na obra do Senhor, para todos nós que recebemos um chamado, ou que estiveram envolvidos no trabalho, no serviço, a fim de cumprir a grande comissão. E o tema de hoje é propósito. É uma palavra que ouvimos muito, mas que muitas vezes talvez não demos a ela o significado que realmente tem. O propósito é a intenção ou o espírito de fazer ou não fazer algo. Ou não fazer algo. Portanto, podemos ter uma boa intenção para tomar a decisão de começar a fazer algo, ou podemos ter um bom motivo para não fazer algo. Ou podemos ter um bom motivo para não fazer. E isso é muito importante, a decisão que você pode tomar. O propósito é uma meta. Requer esforço e certos sacrifícios. E é aqui que começamos a ver alguns dos detalhes que geralmente nos fazem decidir não fazer algo. O que nos faz decidir não fazer algo? Repito, ele exige esforço e certos sacrifícios. Quanto de sacrifício você está disposto a fazer? Para atingir um objetivo que estabeleceu para si mesmo? Ou quanto esforço você vai fazer para atingi-lo, para alcançá-lo, para continuar com a paixão com a qual começou? Propósito é um significado que você dá à vida, ou seja, quando temos algo pelo que lutar. Quando temos algo pelo que lutar, quando há um objetivo que queremos alcançar, isso dá sentido à nossa vida, nos dá a oportunidade de nos realizarmos, de termos uma meta, poder nos esforçar todos os dias para sermos melhores e podermos atingir a meta que almejamos. Isso é um propósito. Você tem seu propósito? Qual é o seu propósito? Você já se fez essa pergunta? Já discutiu isso com sua família, com seus entes queridos, com seus líderes? Qual é o propósito de minha vida? Muitas vezes nos perguntamos como família: o que podemos fazer? Como podemos agir? Em uma ocasião, comentamos sobre um professor idoso que viu um escorpião em um copo de água. Ele queria ajudá-lo, para que o escorpião não morresse, não se afogasse. Ele agarrou o escorpião com a mão, tentou puxá-lo para fora, mas o escorpião, por sua natureza, queria picá-lo. O velho o soltava e o escorpião caía de volta na água. Algum tempo se passou dessa forma e o escorpião reagia sempre da mesma forma. Alguns jovens que estavam por perto se aproximaram do idoso e lhe disseram: por que você insiste em fazer algo se o escorpião o está machucando? Ele não quer que eu o tire. E o ancião lhe disse: a natureza do escorpião é picar quando se sente ameaçado. Mas isso não vai impedir que minha natureza de ajuda de ser capaz de tirá-lo de lá. Isso é interessante porque, às vezes, na primeira intenção, quando algo nos é feito, quando nos afeta, quando somos feridos, nós nos afastamos. E paramos de agir como fazemos naturalmente ou com aquilo que Deus nos deu para podermos realizar uma tarefa, para podermos avançar em algo que nos propusemos a fazer. Muitas vezes nos perguntamos: por que eu? Por que certas situações aconteceram comigo? Por que tive de passar por isso? Para começar a fazer algo? Isso já aconteceu com você? Você já se perguntou? O que posso lhe dizer é que você precisa ser persistente, que se tudo fosse fácil, qualquer um poderia fazer. Se todas essas situações que moldaram nosso caráter e nos tornaram fortes não continuarmos, não conseguiremos nada. Precisamos ser persistentes naquilo que nos propusemos a fazer. A citação para esse tema de propósito está em 2 Samuel, capítulo 9. E ela nos fala sobre a vida de Mefibosete. Nos fala sobre esse personagem. Se você sabe quem é Mefibosete, já ouviu falar dele? Mefibosete era filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi.
Jonatas era filho de Saul. Ele era, obviamente, um príncipe e o futuro rei de Israel, mas tinha uma amizade muito especial com Davi, e nós sempre soubemos disso. Eles fizeram um acordo, fizeram um pacto, fizeram um juramento e disseram que, se um deles faltasse, o outro cuidaria da descendência daquele que não estivesse mais presente. E é disso que trata 2 Samuel 9. Aqui ele nos conta como Davi se lembrou da aliança que fez e perguntou se havia algum descendente, algum filho de Jonatas, por meio do qual ele pudesse cumprir essa aliança. Pudesse cumprir essa aliança e, por causa do amor que ele tinha por Jonatas, a promessa que fizeram um ao outro se tornaria realidade. E eles disseram que sim, que havia um filho aleijado de Jonatas que vivia em Lodebar. Davi ficou muito animado, preparou seus servos e instruiu Ziba a ir àquele lugar e trazer Mefibosete de volta ao palácio. E em 2 Samuel 9:8 está escrito: Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este teu servo para que vossa majestade faça caso dele? Pois eu não valho mais do que um cão morto. Sempre fico impressionado com essa citação. O que Mefibosete pensava de si mesmo? O que Mefibosete poderia esperar dele no futuro? Em seu futuro? De acordo com o que lemos aqui, dele não tinha encorajamento, não tinha como se ver melhor no futuro. Melhor no futuro. Ele foi para Lodebar, um lugar isolado, um lugar onde ninguém o incomodava, um lugar onde ele estava deprimido, onde estava deitado, onde estava sofrendo e onde ele não iria progredir, onde morreria sem poder cumprir o propósito para o qual Deus o havia trazido a este mundo. Lemos novamente. Mefibosete se curvou diante de Davi e disse: Quem é este seu servo? Para que sua majestade o tenha em conta. Nele, eu não valho mais do que um cão morto. Talvez estejamos estabelecidos em algum lugar onde pudemos estar, onde pudemos chegar. Onde estivemos, onde pudemos chegar, e nos sentimos tão bem que não fazemos nada para avançar nesse processo ou nesse propósito que estabelecemos para nós mesmos. Mas Deus tem algo melhor, Deus tem algo mais elevado. Deus quer levá-lo ao próximo nível. Mas o medo, o que as pessoas vão dizer, a insegurança, nos faz hesitar, ou nos faz permanecer no conforto em que estamos. É claro que cada nova etapa exige esforço. Como eu disse no início, exige que façamos sacrifícios, exige que nos dediquemos mais ao propósito que queremos alcançar, ao propósito que Deus estabeleceu para nós, que Deus delineou para nós. Portanto, se você quiser seguir em frente, pula. Saia de onde você está agora, no conforto, onde está em paz, onde tudo está tranquilo, onde você está seguro. Mas arrisque-se, porque o plano de Deus para você é melhor do que você imagina. Bem, vamos falar agora mesmo sobre alguns dos anseios que eu tinha quando era menino. Acho que todos nós sonhamos em fazer algo na vida. Alcançar alguns objetivos ou algumas coisas que realmente chamam nossa atenção. Eu queria ser aviador e queria ser bombeiro. Bem, talvez alguns de vocês também tenham pensado nisso. Eu queria ter um diploma universitário, é claro, para poder ser um profissional, para poder me desenvolver e alcançar as conquistas acadêmicas que todas as pessoas, na juventude e na infância, almejam. Eu também tinha a intenção ou o desejo de fazer um programa de rádio e um programa de televisão, porque eu realmente gostava da ideia de chegar até as pessoas, de poder ensiná-las, de poder ser uma opção entre tudo o que estava na mídia. Eu gostava de tudo relacionado à França desde criança. Tinha o sonho de um dia poder visitar aquele país. Eu me sentia atraído pela cultura, pelos esportes. Fui absorvido por todos os esportistas que se destacaram em minha juventude. Michel Platini no futebol, Alain Prost na Fórmula 1. Havia Yannick Noah,
um excelente jogador de tênis. Enfim, eu sabia muito sobre a França. Eu sabia muito sobre a França porque era algo de que eu gostava e que atraía minha atenção. Eu sempre quis escrever uma música, porque desejava poder tocar um instrumento, ser um músico, cantar para o Senhor, louvá-lo. Mas o tempo passou e as coisas não aconteceram como eu queria. O que eu queria. É por isso que são anseios, são sonhos, são metas que queremos alcançar. E é bom tê-los, porque Deus nos chama para sermos criativos também. Ele nos deu uma criatividade muito especial que devemos colocar em prática. E, é claro, eu queria me casar e ter filhos. Eu queria me casar e ter filhos. Mas sempre decidi que queria me casar aos 34 anos, no máximo 25, para poder ver meus filhos. Enquanto eu ainda era jovem, ainda forte, para poder apreciá-los da maneira como eu tinha a ideia. Quais são seus desejos? Há coisas que às vezes fazem com que você saia desses sonhos, dessas metas que você tem. Quando você sentir que vai desistir, pense no motivo pelo qual você começou. Qual foi o motivo? Qual foi a razão pela qual você decidiu iniciar uma determinada tarefa, começar a servir no ministério infantil? O que o motivou a fazer isso? É o amor e a paixão de Deus por ensinar as crianças, para mostrar às crianças que existe um Pai que nos ama, porque você quer que elas sintam que estão absorvendo o que você está sentindo, do que você está sendo preenchido. Não desista. Pense por que você começou ou por que queria fazer isso. Bem, e voltando um pouco atrás, vamos falar um pouco sobre minha vida para que vocês conheçam o meu testemunho e vamos falar sobre o que aconteceu com meu filho José. Bem sim, chegou o momento em que me casei e pude ter meus filhos. Deus me abençoou com 3 filhos. José, o mais velho, nós o chamamos de Josh. Esther, a segunda, minha princesa, nós a chamamos de Teshi. E José Eduardo, o bebê. Tudo estava indo muito bem, então estávamos felizes da maneira certa, naquilo que implica a felicidade que cada um de nós tem como conceito. Nós servíamos na congregação. Éramos uma família que todo mundo conhecia. Tínhamos a capacidade de estar lá na hora certa. Quando chamavam para os ensaios, quando íamos aos concertos, quando íamos às atividades, tínhamos a capacidade de nos mobilizar sem colocar nossos filhos como pretexto. Nós os apreciamos muito. Foi uma época muito especial. Quando os filhos cresceram, quando se formaram, houve muitas coisas em que Deus nos abençoou. Mas chegou um momento em que Deus testou nossa paixão. Houve um momento em que pudemos conhecer Deus como disse Jó. Conhecer a Deus como disse Jó, antes eu o tinha ouvido com os ouvidos, mas agora nossos olhos o viram. Isso aconteceu em um acidente de trânsito. Em frente à nossa casa, o ônibus escolar dos filhos grandes do meu Yoshiteshi, porque ele atropelou nosso bebê José Eduardo. Foi um momento muito difícil. Foi um momento em que realmente nos aproximamos e conhecemos aquele Pai Celestial de que tanto ouvimos falar, aquele Pai que ouvimos dizer que estaria conosco nos momentos difíceis, e Ele estava. Deus nos fortaleceu de uma forma que não consigo explicar a vocês. Perder um filho ou fazer com que um filho se afaste de nós é uma das situações mais dolorosas pelas quais se pode passar. É uma das situações mais dolorosas pelas quais você pode passar. E somente aqueles que passaram por uma situação semelhante pode realmente entender essa dor. Mas Deus estava conosco. Seguimos em frente com um propósito. Nunca nos passou pela cabeça fazer pouco caso do que estava acontecendo. Não nos perguntamos por que isso estava acontecendo, mas mudamos o significado para o que estava acontecendo. E Deus abriu portas incríveis depois daquela situação pela qual passamos, depois de seguirmos em frente no propósito que tínhamos, depois de continuarmos a servir ao Senhor com paixão. E nossos filhos cresceram. Eles se tornaram profissionais. Eles se destacaram nas artes também porque realmente gostavam do que estávamos ensinando a eles, de acordo com o que gostavam.
e se desenvolveram de maneira incrível. Tenho orgulho do que meus filhos José e Esther são hoje. Deus tem sido bom para nós e nos permitiu vê-los crescer de uma maneira muito especial. Em Colossenses 3, 23, podemos ler, conhecemos o texto: tudo o que vocês fizerem, façam de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Essa citação sempre me vem à mente quando somos destacados ou quando somos julgados por aquelas pessoas que geralmente não fazem nada na obra do Senhor e que só estão lá para julgar. Não fazem nada na obra do Senhor e só estão lá para julgar. Mas elas podem ser aquela pessoa que está sendo usada para prepará-lo para que você possa seguir em frente, desenvolvendo-se de uma maneira melhor, porque precisamos. Que Deus continue a nos refinar, que Deus continue a nos preparar e a nos tornar pessoas cada vez melhores. A outra versão de que gosto muito, que é a New Living Translation. E Colossenses 3:23 diz assim: trabalhem de boa vontade em tudo o que fizerem, como se fosse para o Senhor, e não para as pessoas. Interessante, não é? Trabalhar de boa vontade. Não precisamos ficar resmungando, não precisamos ficar procurando saber por que o outro não faz algo. Precisamos nos dedicar e fazer tudo com paixão, porque estamos fazendo isso para o Senhor. E Ele já deu tudo por nós. O que você está disposto a dar pelo Senhor? Voltando à história de Mefibosete, Davi a preparou, Davi a restaurou, Davi a levou de volta ao palácio, porque era o lugar que Deus havia preparado para Mefibosete. Não era aquele lugar onde ele estava deitado no bar, onde não tinha esperança, onde estava deitado, onde pensava que era um cachorro morto, onde não tinha futuro. Mefibosete tinha um lugar? Na mesa do rei. Mesa do rei. Em 2 Samuel 9:11 lê-se: daquele tempo em diante, quando Davi o restaurou e o levou ao palácio, Mefibosete comeu à mesa de Davi como se fosse um dos filhos do rei. Vejamos, como se fosse um dos filhos do rei. O que isso significa? Podemos nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. Talvez é o lugar do bar onde Mefibosete está. É um lugar para onde você foi, onde você se afastou da família, dos amigos, da igreja. Mas esse não é o lugar que Deus tem para você, porque você é filho de um rei. Se você realmente recebeu isso em seu coração e se está disposto a trilhar o caminho que Deus lhe deu, o caminho que Deus traçou para você. Qual é o seu lugar? Como Mefibosete na mesa do rei. Você consegue imaginar quando eles vieram? Todos aqueles VIPs vinham visitar Davi? Eles iam até onde estava a mesa, cumprimentavam os príncipes e lá estava Mefibosete. Mefibosete era aliado, lembra-se? Quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam morrido, Mefibosete foi. Tinha morrido. A enfermeira que estava cuidando dele disse que o deixou ir porque estava com medo, e Mefibosete caiu e machucou as 2 pernas. Mas na mesa, sentado ao lado do rei, ele não olhou para o ferimento que tinha. O ferimento que tinha. Ela não era perceptível. Aos olhos de todos, ele era apenas mais um príncipe sentado à mesa do rei. Seu lugar de direito, que lhe pertencia. Então ele foi para casa. Se você esteve, se estiver vacilando, se estiver duvidando, se não tem certeza de onde pertence, não duvide. Apegue-se à palavra que Deus lhe deu e volte para a casa do rei. Entre meus anseios estava também o de ser um missionário. E depois do que vivemos, Deus abriu as portas para gravar um álbum com músicas infantis em família e nos permitiu visitar diferentes cidades. Em vários países da América do Caribe e também tivemos a oportunidade de visitar a Europa.
Deus é fiel quando colocamos tudo o que temos diante dele. Podemos ir e treinar professores que têm a visão, que têm o desejo e a paixão de fazer as coisas, mas cujas mãos muitas vezes estão atadas porque não têm o apoio necessário ou porque muitas vezes não têm o apoio necessário ou porque não se sentem apoiados pelo governo. Não se sentem apoiados pelos líderes, mas Deus está lá com você. Deus pode guiá-los. Ele pode guiá-lo e você pode se tornar mais do que está imaginando. Portanto, ser um missionário foi uma parte muito importante do desenvolvimento para fazer um trabalho especial, porque é por meio dos professores e dos pais que você pode alcançar essas crianças. Que Deus os guarde onde quer que estejam. No segundo capítulo de Samuel 9:13 podemos confirmar que Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Morava em Jerusalém e comia à mesa do rei. Você consegue imaginar essa mudança? Depois de ficar deitado, como um vagabundo, depois de ficar sem teto, vendo o que podia comer, para chegar ao palácio e sentar-se à mesa do rei. Isso espera por você, um lugar especial na casa de Deus. De Deus. Se você mencionar que Mefibosete era aleijado dos 2 pés, isso significa que ele não podia se mover por conta própria. E essa foi uma das razões pelas quais ele foi provar a si mesmo. Se você é aleijado dos pés, ou se você não consegue andar, isso o impede de seguir em frente, de ser capaz de avançar em direção ao propósito, a meta que você estabeleceu para si mesmo. Mas é aí que não dependemos de nós mesmos. Mas quando seguramos a mão do Senhor e superamos em situações adversas. Não sei em que situação você se encontra, ou por quais situações você já passou. Talvez elas o tenham ferido, machucado, tenham marcado você negativamente. Mas o que posso lhe dizer é que tudo isso o ajudará a torná-lo mais forte. Tudo isso o ajudará a moldar seu caráter, para que em uma determinada situação você possa dizer a alguém que eu passei por isso, e posso lhe garantir que com a ajuda de Deus você conseguirá superar isso. O que o magoou tanto, o que o impede de ser capaz de estar à mesa do rei, que é o seu lugar? O que foi que o separou? O que o levou a pensar em si mesmo como um cachorro morto, como eu sou? Você já pensou sobre isso? Se você estiver em uma situação, reserva um tempo. Analise-se. Ore ao Senhor. Não pergunte por quê. Em vez disso, pergunte para que serve esse processo. Para onde o Senhor quer levá-lo? Se estiver mentindo, como pensei que estivesse, em um lugar isolado, para onde você foi? Deus quer levá-lo e colocá-lo à mesa do rei em sua casa. Esse é o seu lugar. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Mas sei que o plano de Deus para você, que você está em sua casa, que você se sente à mesa do rei porque você é. Fazem parte dos príncipes que estão sentados àquela mesa. Aqueles que desfrutam de tudo o que o rei tem, de tudo o que o rei pode lhes dar. É assim que eu costumava ser. Você consegue imaginar essa situação? Ele era um dos herdeiros diretos do trono. Eu estava destinado a isso. Ele era o filho do príncipe. Quando Saul morreu, eu, Jonatas, deveria ser o rei, de acordo com a linhagem. Quando Jonatas morreu, eu deveria ser o rei. Mas os planos de Deus eram diferentes e Davi foi escolhido. Mas esse rei amava tanto o pai do meu filho que foi misericordioso com ele. Talvez outra pessoa não tivesse feito isso e nós não saberíamos sobre o Mefiboset.
Mas o plano de Deus era que o rei Davi pudesse restaurar o Mefigo Ser e colocá-lo em seu devido lugar. Talvez seus pastores estejam preocupados com você, seus líderes, alguém que você conhece. E essa é a pessoa que Deus vai usar para restaurar, para que seus ferimentos, para que suas feridas possam ser curadas, para que você possa sair de onde estava preso e para que você possa seguir o caminho que Deus tem para a sua vida. Deus o trouxe a este lugar para servir no ministério infantil. Deus lhe deu essa paixão pelas crianças, pelas almas, por aquelas ovelhinhas que precisam de um pastor para guiá-las. Guias com as experiências que você tem. Você pode incutir nessas crianças algo diferente em seus corações. Você pode mostrar-lhes o caminho do bem. E essa é a bênção de estar no ministério infantil. Devemos ser cuidadosos. E devemos, é claro, todos os dias, pedir a Deus por sua orientação, para pedir que essa paixão não faça parte de nossa vida e que terminemos como Paulo, felizes na corrida, que consigamos alcançar tudo o que nos propusemos a fazer e que com a ajuda do Senhor também alcancemos os desejos que tivemos. Vamos levá-lo daquele lugar para onde você foi, para aquele lugar na vizinhança onde Mefimosete estava. Que o Espírito de Deus seja como Shiva, para levantá-lo, para curá-lo, para cuidar de você, para curar suas feridas. Deus lhe dará uma pessoa diferente. Basta dar a ele a chance. E sabe de uma coisa? Deus é bom. E eu lhes disse que gravamos um CD com músicas infantis com o qual podemos chegar a muitos lares compartilhando a palavra de Deus por meio de músicas, por meio de canções da palavra do Senhor. E o que você acha? Tive a oportunidade de escrever uma música. Tive a oportunidade de ser capaz de realizar aquilo que eu tanto queria. E essa foi uma das músicas mais importantes, uma das músicas mais conhecidas desse álbum, chamada Los Pececitos. Levei um tempo para escrevê-la. Foi um álbum muito especial, como eu continuo dizendo, porque nos uniu, porque nos permitiu alcançar famílias que também estavam passando por uma situação difícil. Pudemos tornar conhecido o amor do Pai que havíamos experimentado e, de certa forma, poder ser um apoio para muitas famílias. Mas também surgiu a oportunidade de ter um programa infantil no canal Link. Ele ficou no ar por 3 anos e foi visto em todos os lugares que o sinal do Link alcançava. Deus me deu a oportunidade de cumprir esses outros 2 propósitos, esses 2 desejos, os 2 objetivos que eu tinha. Possivelmente, quando você era pequeno, ou quando tinha seus filhos e estava assistindo ao enlace, de repente viu o programa Stanley's World. Foi algo muito especial. Foi uma oportunidade de poder chegar a esses lugares onde fisicamente não podemos fazê-lo. E o mesmo aconteceu com o álbum. Chegamos a certos lugares na Guatemala onde tivemos a oportunidade de visitar quase todo o país. E nos diferentes cantos onde pudemos chegar, que pudemos compartilhar a palavra dessa maneira especial. Quando chegávamos, as pessoas conversavam conosco sobre o que havia sido, as músicas que foram escritas,
as músicas que foram distribuídas, que foram tocadas nas rádios e também esse programa infantil. Então, qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Vai ser muito difícil alcançá-lo? Lembre-se do flagelo. Mesmo que eles estejam lhe fazendo mal, mesmo que você ache que vai ser complicado, nunca se esqueça do que diz Filipenses 4,13. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. O importante aqui é conhecer o tempo de Deus. No Kairos, você terá cumprido esse propósito em sua vida. Você só precisa ser paciente, só precisa ser obediente. Você deve ser disciplinado. E, é claro, aceitar. E confiar que Deus está segurando sua mão. Não o deixe de lado. Viramos as costas para o Senhor por meio de nossas ações, nossas atitudes, nossa maneira de... a maneira como tratamos os outros, as palavras que costumamos dizer. Mas Deus está lá esperando por você. Esse Pai amoroso, aquele Pai que glorificou tudo até a última gota de seu sangue por nós, lá está Ele, com os braços abertos na cruz, esperando por você. Cruz esperando por você, esperando por mim, para que possamos cumprir o propósito para o qual viemos a este mundo. Mas eu não sei qual é o seu propósito. Eu consegui encontrar o meu em uma situação complicada, em uma situação difícil, e como família, fomos e servimos ao Senhor, cumprindo a grande comissão. Cada um de nós continuamos a trabalhar na obra. Publicamos um calendário mensal para as crianças. Desde a pandemia, temos trabalhado nele. Todo mês, ele é traduzido para 12 idiomas, às vezes um pouco mais, para que possamos chegar aos lares e as crianças tenham atividades para conversar, para ler a Bíblia. É o tempo do calendário com Deus. Procure-nos no Facebook. Novas atividades todos os meses. Qual é o seu propósito? Como você quer ser lembrado? O que está fazendo para alcançá-lo? Lembrando de você, Felipe, em Caiscal Terceiro, na tradução viva, porque tudo posso, por meio de Cristo, que me dá força. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças, não sou eu. Não é o que eu posso alcançar, não é como vou conseguir. É por meio dele que conseguiremos as coisas, é por meio dele que podemos alcançar além do que muitas vezes pensamos. Há uma tradução, a Palavra de Deus para Todos, que diz que posso enfrentar qualquer situação, porque Cristo me dá o poder para fazer isso. Eu posso enfrentar qualquer situação, porque Cristo me dá o poder para enfrentá-la. Faça disso um remo. Faça disso uma oração diária em sua vida ao se levantar. Eu posso enfrentar qualquer situação, se eu estiver segurando, pela mão de meu Pai Celestial. E isso é um fato. Se você estiver segurando a mão dele, nada o derrotará. Nada o derrotará. Passamos por um momento muito difícil quando nosso bebê se foi. Não posso mentir para vocês. É muito difícil. É uma dor muito profunda. Mas outro sentimento tão ou mais forte que esse nos ajudou a superar. E esse é o amor de Deus. Somos boas pessoas? Não sei. Por que vivemos isso? Para que possamos experimentar o amor de Deus. Para poder dizer a você que é possível seguir em frente em uma situação complicada,
para poder dizer a você que Deus usa qualquer situação para conduzi-lo ao propósito que Ele tem para você. E que se você não o deixar de lado, esse propósito se tornará realidade. Mas isso depende de você. Depende de cada um de nós como enfrentaremos as situações, porque Deus nos dá o poder para isso, para fazer isso. Portanto, eu digo a você, você quer ser como Mefiboxete que se afasta? Você quer ser como aquele Mefiboxete que pensa que é um cachorro morto? Para que serve um cachorro morto? Como você se considera o filho de Deus? Como pessoa? Por que está servindo no ministério infantil? Por que você entrou nessa área especial? Por que está com seu amigo? Não? Por que você se sente atraído por alguém? Menos ainda. Você precisa ter certeza de que está no lugar em que Deus quer usar você. É preciso ter a certeza de que está fazendo um trabalho que Deus o enviou para fazer. E não é uma coisa ruim para você ir e mudar para um lugar diferente, desde que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Converse com seus líderes, com seus pastores. Tenha confiança para se aproximar ou mexer com o Senhor. Leia a palavra. Ore todos os dias com paixão. Deus ama você. Ele já provou isso. Cada um de nós veio a esta terra para cumprir um propósito. Que esse propósito esteja em sua vida, que você o encontre, que você o desenvolva. E o mais importante, que você goste o que está fazendo. Porque não há nada pior do que fazer algo de que não se gosta, do que fazer algo de que não se gosta. Gosto de poder compartilhar, de poder ensinar, poder criar novos materiais para apoiar os professores. Poder ser uma pessoa a quem você pode recorrer, que pode lhe ajudar e apoiá-lo. O que Deus me permitiu saber e fazer, porque cada um de nós tem habilidades diferentes. Mas cada um de nós pode se encaixar em uma equipe de trabalho e ser capaz de se realizar. Isso é o mais importante. Se você estiver feliz, será capaz de ser feliz em todos os lugares. Você não precisa de alguém para ser feliz. Você precisa ser feliz. E dessa forma, você levará paz aos outros. Dessa forma, você poderá ser um vaso útil nas mãos de Deus. Que essas crianças carentes encontrem em você algo diferente, que elas encontrem em você algo especial, que elas vejam em você uma pessoa confiável para que possam seguir em frente. Que você seja o guia deles da maneira que Deus lhe mostrar a você. Vamos orar? Senhor, eu lhe agradeço pela oportunidade que me dá de compartilhar. Sabemos que cada situação que o Senhor nos permite vivenciar tem um propósito em nossas vidas. Apenas nos ajude a encontrá-lo. Dê-nos a graça, a sabedoria e, acima de tudo, a força para chegarmos ao caminho que o Senhor traçou para nós. O caminho que o Senhor traçou para nós. Que possamos nos desenvolver, que possamos seguir em frente segurando sua mão, que o Senhor possa nos guiar para sermos vasos de bênção, para sermos vasos úteis em suas mãos. E que as crianças que precisam saber tanto sobre o Senhor, que tanto precisam desse amor paternal, que elas sintam em nós o amor que o Senhor nos dá. Use-nos, Senhor. Ansiamos por servi-lo. Desejamos ser apaixonados por seu trabalho, Senhor. Oro por cada pessoa que esteja tentando cumprir com paixão
o que o Senhor lhes mostrou que estão desejando cumprir para alcançar esse propósito, Senhor. Dê a Ele a força de que precisa. Mostre a Ele qual é a sua vontade, Senhor. E que cada um de nós seja capaz de se desenvolver, desfrutando do que o Senhor nos permite fazer. Em nome de Jesus. Amém. Bem, muito obrigado por estarem aqui neste workshop. Que Deus continue lhe dando sabedoria e novas ideias para poder alcançar, para cumprir esse propósito. Deixo você com a citação de Provérbios 6:3. Coloque todos os seus planos nas mãos do Senhor e seus projetos se tornarão realidade. Se tornarão realidade. Bem, para não deixar dúvidas, não quero deixá-los em dúvida. Deus me deu a oportunidade de conhecer a França. Mas eu não fui sozinho. Toda a família ficamos surpresos e conhecemos aquela cidade de Paris que eu queria conhecer desde criança. Portanto, Deus o surpreenderá quando você der o melhor de si, quando você vier para cumprir esse propósito em sua vida. Todos nós somos diferentes. Ele nos conduzirá de maneiras diferentes, de maneiras estranhas às vezes para seu propósito. E para cada um de nós ele tem um plano especial e específico. Não estou dizendo que você vai passar por uma situação difícil e eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida. O que eu sei com certeza é que é um plano para o bem e que você será abençoado. Provérbios 16:9 diz: Pode-se planejar a própria vida, mas o Senhor decide o que vai acontecer com você. Essa é a tradução. A palavra de Deus para todos. Repito, podemos planejar nossa vida, mas o Senhor decide o que acontecerá com cada um de nós. Portanto, tenham coragem. Continue a dar o melhor de si, isso é muito importante. E lembre-se sempre de que Deus estará ao seu lado. Ao seu lado. Aqui estão minhas informações caso queira entrar em contato comigo. Que Deus continue a abençoá-lo. E continue a lhe dar tudo o que precisa para alcançar o propósito de sua vida. Em sua vida.